Eduardo sentiu o coração disparar quando abriu o celular no meio da reunião. As vozes ao redor falavam de contratos, números e metas, mas tudo isso desapareceu no instante em que ele acessou as imagens das câmeras escondidas pela casa. Ele instalara aquelas câmeras para proteger o filho, Lucas, desde o acidente que havia mudado tudo. Mas o que apareceu na tela não era o que ele esperava ver. Na imagem da cozinha, Lucas estava sentado no chão, batendo panelas com colheres de pau, sorrindo de um jeito que Eduardo não via há meses. Um sorriso verdadeiro, largo, cheio de vida. Desde o acidente que tirou os movimentos das pernas do menino e levou Marina, a esposa de Eduardo, aquele sorriso tinha desaparecido quase por completo. E então ele viu Ana. A faxineira que ele havia contratado há apenas 2 semanas estava deitada no chão frio da cozinha, de barriga para baixo, usando ainda o uniforme azul e as luvas amarelas. O rosto estava no mesmo nível do de Lucas. Ela sorria, batia palmas, conversava com ele como se o mundo inteiro tivesse parado ali, como se nada fosse mais importante do que aquele menino. Eduardo apertou o celular com força. Os dedos ficaram brancos. Nos últimos 6 meses, ele havia contratado 5 babás diferentes. Todas tratavam Lucas com uma mistura de pena e distância profissional. Faziam o que era necessário, mas nunca mais do que isso. Nenhuma havia conseguido arrancar daquele menino um sorriso como aquele. A reunião continuava, alguém projetava gráficos na parede, mas Eduardo não ouvia mais nada. Sua mente estava presa naquela cozinha, naquela mulher que não era paga para cuidar do filho dele, mas que estava ali, deitada no chão, brincando como se aquilo fosse natural. E aquilo doeu, porque Eduardo não conseguia fazer o mesmo. Toda vez que olhava para Lucas, ele via o acidente. Via o carro capotando, via Marina imóvel no banco da frente. Ouvia o choro desesperado do filho preso na cadeirinha. A culpa o paralisava. O medo o afastava. "Senhor Eduardo, precisamos da sua aprovação para seguir com o contrato", disse alguém na mesa. Eduardo levantou os olhos, confuso. Não sabia do que estavam falando. "Eu preciso sair agora", disse, levantando-se de repente. Pegou o paletó, o celular e saiu, ignorando os olhares surpresos. Nunca tinha feito aquilo antes, mas naquele momento nada era mais importante do que chegar em casa. No elevador, ele assistiu ao mesmo vídeo pela 5ª vez. Lucas batia nas panelas, ria alto. Ana ria junto, incentivava, vibrava, tratava o filho dele como uma criança cheia de vida, não como um menino quebrado. O trânsito de São Paulo estava pesado, mas Eduardo dirigia no automático. A cada semáforo, voltava a olhar para a gravação. Via detalhes que antes não tinha percebido. O carinho no olhar dela. O cuidado em ajeitar a roupa do menino. A forma como ela comemorava cada pequeno gesto. Quando estacionou e entrou pela porta lateral da casa, o som das panelas ainda ecoava pela cozinha, misturado à risada de Lucas. Eduardo parou no corredor. Respirou fundo. Ouvir aquela risada de novo, depois de tanto tempo, era como voltar para antes do acidente. Para quando Marina ainda estava viva. Para quando aquela casa era um lar. "Isso, campeão. Agora faz bastante barulho. Você é o melhor baterista do mundo." A voz animada de Ana chegou até ele. Eduardo caminhou devagar até a cozinha e congelou ao ver a cena com os próprios olhos. Lucas no chão, as panelas espalhadas, a cadeira de rodas encostada na parede. E Ana, deitada no chão, sorrindo como se aquele fosse o momento mais importante da vida dela. E naquele instante, Eduardo percebeu que algo dentro dele estava prestes a desmoronar. Antes de continuar essa história emocionante, se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias profundas, humanas e transformadoras, que tocam o coração e fazem a gente enxergar a vida com outros olhos.
Se você busca emoção, reflexão e histórias que ficam com você mesmo depois que o vídeo acaba, esse é o seu lugar. Eduardo ficou parado na entrada da cozinha, sem coragem de entrar de vez. O piso de madeira rangeu levemente sob seu peso, mas nem Ana nem Lucas perceberam. Eles estavam completamente imersos naquele momento simples, como se o resto do mundo não existisse. Lucas batia as colheres com força nas panelas de inox espalhadas pelo chão, completamente concentrado, com a língua levemente para fora, do jeito que sempre fazia quando estava feliz. Ana acompanhava cada batida com palmas e palavras de incentivo, vibrando como se estivesse assistindo ao show mais importante da vida dela. A cadeira de rodas preta estava encostada na parede, vazia. Aquela imagem atingiu Eduardo como um soco no estômago. A cadeira parada ali era um lembrete cruel de tudo que seu filho tinha perdido, de tudo que ele, como pai, sentia que tinha falhado em proteger. Isso, Lucas, agora levanta bem alto as colheres, Ana dizia rindo. Uau, que barulho forte! Você é incrível! Eduardo sentiu os olhos arderem. Ele não ouvia aquela risada do filho há tanto tempo que tinha esquecido como soava. Era aguda, solta, cheia de vida. Uma risada que não combinava com o silêncio pesado que tinha tomado conta daquela casa nos últimos meses. De repente, o piso rangeu um pouco mais alto. Ana virou a cabeça rapidamente. Os olhos castanhos se arregalaram ao ver Eduardo parado ali, ainda de paletó, no meio da tarde, quando deveria estar no escritório. Ela se levantou num pulo, tropeçando nas próprias pernas. As luvas amarelas quase caíram das mãos. Senhor Eduardo, o senhor chegou cedo, disse, visivelmente nervosa. Eu já terminei toda a limpeza. Pode verificar tudo, a casa está impecável. Eu só parei um pouquinho porque o Lucas estava chorando muito. Enquanto falava, ela começou a recolher as panelas do chão com pressa, como se tivesse sido pega cometendo algo errado. Lucas parou de bater as colheres. Olhou para o pai com aquela expressão assustada que Eduardo conhecia tão bem. A mesma expressão que surgia sempre que ele aparecia de repente, como um estranho dentro da própria casa. Deixa as panelas no chão, Eduardo disse. A voz saiu mais dura do que ele pretendia. Ana congelou. Ficou parada, segurando duas panelas, os olhos cheios de medo. Por favor, senhor Eduardo, eu preciso muito desse emprego, disse rapidamente, a voz trêmula. Eu juro que não estava enrolando. Eu limpei todos os quartos, os banheiros, organizei a despensa, dobrei todas as roupas. Eu só parei uns minutos porque ele estava muito triste. Eu não consegui deixar ele assim. Eduardo observou as lágrimas começarem a se formar nos olhos dela. Não eram lágrimas forçadas. Eram de desespero real. Ele cruzou os braços, encostando no batente da porta. Eu não estou preocupado com a limpeza, disse. Eu quero saber por que você estava deitada no chão, brincando com meu filho, quando o seu trabalho não é cuidar dele. Ana piscou, confusa, como se a pergunta não fizesse sentido. Eu estava brincando com ele, senhor Eduardo, respondeu com simplicidade. Ele estava no chão, então eu fui para o chão também. Não dá para brincar com criança de pé, olhando de cima. Criança precisa que a gente fique na mesma altura. Precisa sentir que a gente está junto, não acima. Ela respirou fundo antes de continuar. Minha avó fazia isso comigo quando eu era pequena. Ela sempre se abaixava para falar comigo. Eu me sentia importante, vista. Aquelas palavras entraram em Eduardo como uma lâmina silenciosa, porque faziam todo o sentido. E porque ele nunca tinha feito aquilo, nunca tinha se abaixado até o chão para ficar no nível do próprio filho. Você não foi contratada para brincar com meu filho, Eduardo disse, tentando manter a postura fria. Você foi contratada para limpar a casa. Eu pago você para trabalhar. Enquanto falava, ele olhou para Lucas. O menino tinha largado as colheres. Estava olhando para o chão, os ombros caídos, como se toda a alegria tivesse sido arrancada de dentro dele em segundos. O coração de Eduardo se partiu.
Eu sei muito bem qual é o meu trabalho. Ana respondeu, agora com a voz mais firme. E eu faço ele todos os dias. Mas o Lucas é uma criança. Ele precisa de mais do que uma casa limpa. Ele precisa de atenção, de carinho. Precisa que alguém olhe para ele e veja um menino cheio de vida, não alguém digno de pena por causa da cadeira de rodas. Eduardo sentiu a raiva subir. Você está dizendo que eu não cuido bem do meu filho? Perguntou. Está me chamando de pai ruim? Eu estou dizendo que o senhor está sofrendo tanto que esqueceu que ele também está. Ana respondeu sem desviar o olhar. O senhor se afastou dele para não sentir dor e acabou fazendo ele se sentir sozinho. Cada palavra doía porque era verdadeira. Você não sabe nada sobre o que eu passei, Eduardo rebateu. Você não estava no acidente. Não viu o que eu vi. A voz dele saiu mais baixa. É verdade. Ana disse com lágrimas escorrendo. Mas eu sei que ele chora toda manhã quando o senhor sai. Eu sei que ele acorda de madrugada assustado. Eu sei que ele sente medo de perder o senhor também. Eduardo sentiu a garganta fechar. Como você sabe disso? Perguntou rouco. Porque eu fico aqui, ela respondeu. Eu converso com ele. Eu escuto. Eu fico além do horário. Eu seguro a mão dele quando ele está com medo. Porque alguém precisa fazer isso. Eduardo desviou o olhar. Não conseguia mais encarar. Lucas estava abraçando as próprias pernas, pequeno demais para carregar tanta dor. Eu instalei câmeras pela casa inteira, Eduardo disse de repente. Eu vejo tudo. Ana deu um passo para trás. O senhor estava me espionando? Perguntou, a voz carregada de indignação. Eu precisava proteger meu filho. Ele tentou se justificar. Já tive problemas antes. E o que o senhor viu? Ana perguntou. Viu algo errado? Ou viu alguém cuidando dele como se fosse um filho? Eduardo ficou em silêncio. Porque ele tinha visto amor. Então me demite, Ana disse pegando a bolsa. Porque eu não vou pedir desculpas por amar uma criança que precisava disso. O pânico tomou conta de Eduardo. Espera, disse desesperado. Ela parou. Eu não sei mais como ser pai. Ele confessou finalmente quebrando. Eu estou perdido. Eu tenho medo. As lágrimas desceram sem controle. Ana largou a bolsa no chão e se aproximou. Colocou a mão no braço dele. O senhor precisa de ajuda, disse com suavidade. E isso não é fraqueza. Eduardo balançou a cabeça. Eu tenho medo de amar meu filho e perder ele também. Ana o puxou para um abraço forte. Ficar longe não vai proteger o senhor, ela sussurrou. Só vai fazer o senhor perder o tempo que ainda tem com ele. Eduardo respirava com dificuldade. Eu não sei por onde começar. Ana apontou para o chão. Senta ali, pega uma colher, bate numa panela com ele. Eduardo hesitou, mas se ajoelhou, pegou a colher, bateu. O som ecoou pela cozinha. Lucas sorriu. E naquele instante, algo dentro de Eduardo começou finalmente a voltar a viver. Eduardo ficou ali, ajoelhado no chão da cozinha, com a colher de pau ainda na mão, sentindo o som metálico da panela vibrar dentro do peito. Lucas olhava para ele com os olhos arregalados, como se não acreditasse que aquilo estava mesmo acontecendo. Como se tivesse medo de que aquele momento desaparecesse a qualquer segundo. Assim como tantos outros tinham desaparecido nos últimos meses. De novo, papai, Lucas pediu, a voz pequena, mas cheia de expectativa. A palavra papai atravessou Eduardo como um choque. Ele engoliu em seco, levantou o braço outra vez e bateu na panela. O som ecoou mais alto. Lucas abriu um sorriso maior, bateu a colher dele também, completamente fora do ritmo, mas feliz. Tão feliz que soltou uma gargalhada alta, limpa, daquelas que nascem sem esforço. Eduardo sentiu o peito apertar, não de dor, de algo que ele tinha esquecido como era sentir. Ana se sentou atrás de Lucas, apoiando o corpinho dele com cuidado, ajudando-o a manter o equilíbrio. Ela sorria, mas os olhos estavam marejados. Não dizia nada, apenas observava, como quem sabe que aquele momento não precisava de palavras. Muito bem,
ela disse baixinho. Agora vocês dois juntos. Eduardo e Lucas bateram as colheres ao mesmo tempo. Desafinados, barulhentos, ridículos, perfeitos. Lucas ria tanto que quase deixava a colher cair. Eduardo começou a rir também, primeiro sem jeito, depois com vontade. Um riso que ele não soltava desde antes do acidente. Um riso que parecia limpar algo por dentro, como se estivesse abrindo espaço onde só existia culpa. Ficaram assim por longos minutos, no chão, no meio da cozinha, ignorando o mundo. Quando o barulho diminuiu e Lucas começou a bocejar, Ana se levantou devagar. Já passou das 5, disse, olhando o relógio. Eu devia ter ido embora há horas. Eduardo olhou em volta. A casa não parecia mais tão silenciosa, nem tão vazia. Fica para jantar, disse, quase sem pensar. Eu não sei cozinhar direito, mas a gente pode dar um jeito. Ana hesitou. Olhou para Lucas, que imediatamente estendeu os bracinhos para ela, num gesto automático de quem se sentia seguro. Tudo bem, ela suspirou, mas eu cozinho. Ela colocou Lucas na cadeira de rodas com cuidado, ajeitando o cinto, as perninhas, cada movimento feito com uma naturalidade que Eduardo observava em silêncio. Ele percebeu, com um aperto no peito, que ela fazia aquilo melhor do que ele. Enquanto Ana começava a preparar o jantar, Eduardo puxou uma cadeira e se sentou perto do filho. Oi, campeão, disse, sem saber direito como começar. Lucas olhou para ele com curiosidade. Um pouco de desconfiança também. Você vai ficar? Perguntou. A pergunta era simples, mas carregava um medo enorme. Vou, Eduardo respondeu. Hoje eu vou ficar. Lucas pensou por alguns segundos, como se estivesse avaliando se podia acreditar. Depois, deu um sorrisinho tímido. Tá. Ana cantarolava baixinho enquanto cozinhava. O cheiro de comida caseira começou a preencher a cozinha. Aquilo fez Eduardo perceber que ele não se lembrava da última vez que tinha jantado à mesa. Quando se sentaram os três juntos, Lucas comeu com apetite. Ana contou que fazia semanas que ele não comia assim. Eduardo sentiu outra pontada de culpa, mas dessa vez decidiu não fugir dela. Decidiu ficar. Depois do jantar, Ana deu banho em Lucas, enquanto Eduardo lavava a louça. Algo tão simples, tão comum, mas que ele não fazia há meses. Quando terminou, foi até o quarto do filho. Lucas estava sentado na cama, rodeado de livros. Ana lia uma história fazendo vozes diferentes. Lucas ria, batia palminhas, pedia de novo. Quando viu o pai, estendeu o livro. Você lê agora, papai? Eduardo travou por um segundo. As mãos tremeram ao pegar o livro. A voz falhou nas primeiras palavras. Mas ele continuou, e continuou. Lucas se aninhou contra o peito dele, relaxando aos poucos, como se estivesse finalmente se permitindo descansar. Quando a história acabou, os olhinhos já estavam quase fechados. Eduardo ficou sentado ali, segurando a mão pequena do filho até a respiração dele ficar lenta e profunda. Fica aqui, Lucas murmurou, meio dormindo. Não vai embora. Eu fico, Eduardo sussurrou. E ficou. No corredor, Ana observava em silêncio. Obrigado, Eduardo disse, a voz baixa. Eu não sei o que teria acontecido se você tivesse ido embora hoje. O senhor só precisava enxergar, Ana respondeu. O amor sempre esteve aqui. Antes de ir, ela parou na porta. Amanhã eu volto cedo. Eduardo assentiu. Quando ficou sozinho, a casa não parecia vazia. Subiu para o quarto e, pela primeira vez em meses, dormiu sem a sensação de estar se afogando. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Eduardo passou a sair mais tarde para o trabalho. Tomava café com Lucas, voltava mais cedo, sentava no chão, brincava, errava, tentava de novo. Ana estava sempre ali, orientando sem impor, ajudando sem julgar. E pouco a pouco, Lucas começou a florescer. O choro diminuiu, as risadas aumentaram, os pesadelos ficaram mais raros. Até que um dia, Eduardo tomou uma decisão que adiava há tempo demais.
marcou terapia. E ali, aos poucos, começou a desmontar a culpa, o medo, o trauma. Começou a entender que amar não era um risco. Era a única chance, e tudo tinha começado naquele dia, no chão frio da cozinha, com panelas, colheres e a coragem de se abaixar. Os meses seguintes foram silenciosamente transformadores. Nada mudou de forma brusca ou milagrosa, mas cada pequeno gesto começou a reconstruir aquilo que tinha sido quebrado. A casa, que antes parecia grande demais e vazia demais, agora acordava com som de música, risadas e passos apressados logo cedo. Ana chegava todas as manhãs antes das 8. Sempre entrava cantando baixinho, como se quisesse avisar à casa que o dia tinha começado de um jeito leve. Lucas aprendia a reconhecer o som da voz dela, ainda da cama, e abria um sorriso antes mesmo de vê-la. Eduardo passou a acordar mais cedo também. No começo, ainda cansado, ainda com a mente pesada. Mas fazia questão de descer para tomar café com o filho. Não era um café perfeito, nem cheio de conversas profundas. Às vezes era só silêncio, às vezes eram palavras soltas, mas ele estava ali, presente. Lucas já não chorava quando Eduardo saía para trabalhar. Observava da porta, segurando a mão de Ana, e acenava pequeno, confiante de que o pai voltaria. E Eduardo voltava, todos os dias. Recusou reuniões tarde da noite, delegou mais. Ouviu olhares tortos, não se importou. Pela primeira vez em muito tempo, ele sabia exatamente onde precisava estar. À tarde, quando chegava em casa, a primeira coisa que fazia era tirar o paletó, largar o celular e sentar no chão com Lucas. Brincavam com blocos, carrinhos, panelas improvisadas de novo. Não importava. O que importava era estar ali. Ana observava à distância, interferindo apenas quando necessário. Incentivava Lucas, mas também incentivava Eduardo. Mostrava com gestos simples que ser pai não exigia perfeição, apenas presença. A terapia começou difícil. Nas primeiras sessões, Eduardo mal conseguia falar. Quando falava, a culpa vinha em ondas. O psicólogo o ajudou a entender que o afastamento não era falta de amor, mas medo. Medo de perder de novo. Medo de sentir. E aos poucos, Eduardo começou a aceitar que amar não protegia da dor, mas fugir do amor roubava a vida. Lucas também começou a mudar, dormia melhor, comia melhor. Começou a reagir mais às fisioterapias. Os médicos notaram progresso, pequeno, lento, mas real, movimentos sutis, sensações voltando aos poucos. Cada conquista era comemorada como uma vitória gigantesca. 2 meses depois daquela tarde na cozinha, Eduardo chegou mais cedo do trabalho e encontrou Ana e Lucas no jardim. Lucas estava na cadeira de rodas, segurando uma bola grande no colo. Ana jogava a bola. Ele devolvia do jeito que conseguia. Os dois riam alto. Eduardo ficou parado, observando. Tirou a gravata, largou no chão, entrou na brincadeira. Os 3 ficaram ali até o sol começar a se pôr, falando sobre coisas simples, sobre o desenho favorito de Lucas, sobre o almoço, sobre nada importante. E tudo era importante. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Eduardo chamou Ana para conversar. Eu comecei a terapia, disse, por sua causa. Ana sorriu, emocionada. Está ajudando? Está, respondeu. Está doendo, mas está ajudando. Ele respirou fundo antes de continuar. Você mudou a vida da gente. Você trouxe meu filho de volta. E me trouxe de volta também. Ana balançou a cabeça devagar. Eu só fiz o que precisava ser feito, disse. O amor de vocês sempre esteve aqui. O tempo passou. Lucas continuou avançando na fisioterapia. Pequenos movimentos se tornaram mais firmes. Sensações voltaram. A esperança crescia, mas Eduardo aprendeu a não se agarrar ao medo nem à expectativa. Aprendeu a viver o agora.
Um ano depois daquele dia, Eduardo acordou cedo e encontrou Lucas brincando no chão da sala, empilhando blocos. Quando viu o pai, levantou os braços pedindo colo. Eduardo o pegou no colo e girou com ele, fazendo-o rir alto. Naquele momento ele soube. Ele tinha conseguido, não porque tudo estava perfeito, mas porque ele estava presente. Naquela tarde, Eduardo levou Ana e Lucas a um parque adaptado. Lucas nunca tinha ido a um parque desde o acidente. Quando viu os brinquedos acessíveis, seus olhos brilharam como nunca. Eles passaram horas ali, brincaram, riram, criaram memórias. Esse foi o melhor dia da minha vida, Lucas disse, segurando a mão do pai. Eduardo chorou, mas chorou de felicidade. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Eduardo ficou observando o filho em silêncio. Lembrou de tudo que quase perdeu por causa do medo e agradeceu por ter tido coragem de ficar. Anos se passaram. Lucas cresceu. Com esforço, com fisioterapia, com apoio, ele deu seus primeiros passos com aparelhos. Eduardo e Ana choraram como crianças naquele dia. Lucas chorou junto, sem entender muito bem, apenas sentindo que algo grande estava acontecendo. Ana se tornou família. Lucas a chamava de tia. A casa voltou a ser lar. E um dia, já adolescente, Lucas jogava bola com os amigos no jardim. Andava com dificuldade, mas andava. Ria, vivia. Eduardo sentou-se ao lado de Ana no banco. Tudo começou naquele dia, ele disse. Quando você se deitou no chão. Ana sorriu. Às vezes, tudo o que alguém precisa é que a gente se abaixe até o nível dele, respondeu. Lucas correu até eles, suado, feliz, contando sobre o gol que tinha feito. E ali, sob o céu pintado pelo pôr do sol, Eduardo entendeu a maior lição da vida dele. Amar é ficar, mesmo com medo, mesmo quebrado, mesmo sem saber como. Os anos passaram de forma silenciosa, mas consistente. Não foram anos fáceis, nem livres de desafios, mas foram anos reais, vividos com presença. Eduardo aprendeu que a cura não acontece de uma vez, nem de forma linear. Ela acontece nos detalhes, no café da manhã tomado junto, no chão da sala bagunçado de brinquedos, na história lida antes de dormir, mesmo quando o cansaço era grande. Lucas crescia cercado de amor. Um amor que não era perfeito, mas era constante. Um amor que não escondia a dor do passado, mas também não vivia preso a ela. Marina passou a ser lembrada com carinho, com histórias, com fotos, não como uma ferida aberta, mas como parte da história que construiu quem eles eram. Ana continuou ali, todos os dias, não apenas como cuidadora, mas como presença, como referência de segurança para Lucas e como apoio silencioso para Eduardo. Ela nunca tentou ocupar um lugar que não era dela. Nunca tentou substituir ninguém, apenas ficou. E ficando se tornou essencial. Lucas continuou na fisioterapia. Cada pequeno avanço era celebrado. Primeiro, o movimento dos dedos dos pés. Depois, pequenas contrações. Sensações que voltavam devagar. Houve dias de frustração, dias de cansaço, dias em que parecia que nada ia mudar. Mas Eduardo aprendeu a não transformar o futuro em prisão. Aprendeu a viver o agora. Quando Lucas deu os primeiros passos com o auxílio dos aparelhos, a casa explodiu em lágrimas. Não eram lágrimas de vitória apenas. Eram lágrimas de tudo que tinha sido superado até ali, de tudo que quase foi perdido. Lucas não lembrava do acidente, não lembrava da dor inicial, mas carregava no corpo as marcas e no coração uma maturidade silenciosa. Ainda assim, era uma criança feliz. Brincava, sonhava, fazia planos. A casa, antes silenciosa, agora vivia cheia. Amigos, risadas, aniversários. Eduardo passou a receber pessoas novamente. Voltou a cozinhar mal, mas com vontade. Voltou a viver. Anos depois, Lucas, já adolescente, caminhava com dificuldade, mas caminhava. Jogava bola com os amigos no jardim, caía, levantava, ria.
Vivia como qualquer outro garoto, do jeito dele. Eduardo observava de longe, sentado no banco do jardim. Ana sentou ao lado dele, como tantas vezes tinha feito ao longo dos anos. "Você lembra daquele dia?" Eduardo perguntou com a voz baixa. Ana sorriu, olhando para Lucas. "Lembro", respondeu. "O dia em que eu me deitei no chão." Eduardo respirou fundo. Aquela imagem mudou tudo. Eu estava tentando proteger meu filho do mundo, quando, na verdade, era eu quem estava me escondendo dele. Ana assentiu. Às vezes, amar exige coragem. Coragem para se abaixar, para ficar, para sentir. Lucas correu até eles, ofegante, suado, feliz. Sentou entre os dois no banco, falando animado sobre o gol que tinha feito. Eduardo passou o braço em volta do filho. Ana fez o mesmo. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. E ali, naquele silêncio cheio de significado, Eduardo entendeu a maior lição da vida dele. Amor não é ausência de medo. Amor é presença, mesmo com medo. É escolher ficar quando seria mais fácil fugir. É se abaixar até o chão quando alguém precisa ser visto. E tudo tinha começado com algo simples. Uma faxineira, uma criança, panelas no chão e a decisão de não ir embora. Se essa história tocou você, de alguma forma, se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui, cada história é criada para tocar o coração, provocar reflexão e lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, ainda existe esperança, amor e recomeço. Ao se inscrever, você garante histórias profundas, humanas e emocionantes, que podem transformar a forma como você enxerga a vida. Compartilhe essa história com alguém especial e escreva nos comentários o que você sentiu ao ouvir tudo isso. Às vezes, uma história chega exatamente quando a gente mais precisa.